Fala, meus amigos, como vocês estão? Vocês estão bem? Estou empolgado para mais esse vídeo de hoje. Faz um tempo que eu não apareço por aqui. Vocês dão uma olhadinha aí no meu último vídeo que eu publiquei. Eu falei um pouco sobre música, né? E eu quero fazer um vídeo específico falando sobre isso. Sobre música secular, música sagrada, o que é espiritual, o que não é, o que eu penso a respeito disso. Eu acho bastante pertinente e importante falar sobre isso. Mas vamos lá, vamos para o tema do vídeo de hoje. Todos os caminhos levam a Deus? O que vocês acham? Eu achei muito legal esse tema. Eu vou compartilhar também um pouco de algumas experiências minhas quando eu estava meio mal espiritualmente falando, né? E vai ser muito importante para dar continuidade nesse vídeo. Mas já quero deixar claro, ó, se inscreva no canal, curta o vídeo aí para todo mundo. A gente tá com um novo título aí, né, do canal, que não é mais Prozinha com Du, é Amigos do Rei. Eu fiz uma parceria com grandes amigos meus, levitas do Senhor, por isso que eu também estou trazendo música, coisas relacionadas a essa área, né? A gente vai ter bastante entrevista, bate-papo, conversa sobre diversos assuntos bíblicos e não bíblicos também, pertinentes dessa vida. Vai ser bastante interessante, né? E música também, obviamente, quero trazer os meninos para cantar mais vezes aqui, para trazer uma palavra para vocês. Vai ser bastante importante isso no canal, porque todos nós agora estamos juntos aí, né? Eu sempre prezei a minha idade, o canal não é só meu, eu sempre gosto de trazer coisas novas, então eu unifiquei esse canal para ficar mais interessante para nós, beleza? Então vamos lá, todos os caminhos levam a Deus? Eu quero ler aqui o Evangelho de Marcos 8:27. Se você não é evangélico, só acompanha comigo, eu quero ser bem breve. Aqui fala sobre a confissão de Pedro, e eu particularmente eu amo a vida de Pedro, porque Pedro, para quem não sabe, foi aquele cara, né, o discípulo de Jesus, pescador, né, ele que Jesus chamou ele ali para uma grande obra, né, o Senhor entregou a chave da igreja nas mãos dele, né, e ele foi chamado para os israelitas ali, para o povo de Israel. Depois Deus pegou Paulo, o apóstolo Paulo, né, que foi chamado mais ali para os gentios, e sempre tem uma tretinha, né, no nosso meio, né, principalmente no meio evangélico. E eu amo a igreja, apesar das dificuldades de ser igreja, mas família é isso. E a gente sabe que muitas coisas na nossa vida, elas são progressivas, elas nem sempre é instantânea. E o caminhar, o processo com Deus, com Pedro foi uma coisa, o processo com Paulo foi outra coisa. Eu já também quero que vocês, e convido vocês, entrem no meu link aqui, tá aqui na descrição, que eu falo um pouquinho sobre a vida de Pedro e de Paulo. Mas eu quero ser direto aqui. Então Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes, né, antes que o galo cantasse. E eu já quero deixar duas chaves para você aqui. Eu caminhei um pouco, né, eu tive duas partes da minha vida cristã. E uma delas foi que, dos 14 anos, eu me batizei mais ou menos com 12, 13 anos, não sei se eu já contei isso aqui. E, enfim, eu era pré-adolescente, depois eu entrei na adolescência, comecei a conhecer as paixões, né, do mundo, né, da nossa natureza adâmica, carnal. Comecei a trabalhar com, acho que foi 14 ou 15 anos. Fiquei dois anos, né, eu trabalhava com meu tio e tal, uma loja de celular. E eu meio que ia pra igreja de vez em quando. E aí foi que eu comecei a ter acesso ao dinheiro, a ir pra festa e tal. E falar a linguagem, né, que muitos falam aí fora, a linguagem da vida, a linguagem dos relacionamentos afetivos, amorosos, aquela coisa de jovem, adolescente, enfim. Então eu meio que me afastei meio que imaturamente, né. E depois, eu acredito que foi com 22 anos, né, eu conheço Jesus bastante tempo, hoje eu tenho 27, em maio faço 28, e aí foi que eu voltei para Jesus, né, voltei para Jesus, e eu tive algumas histórias, eu tenho algumas histórias para contar devido a algumas coisas que eu vivi, e eu tenho experiência nisso, e
eu não digo que o meu afastamento já era algo premeditado, até porque o Senhor, ele quer que a gente esteja nos caminhos dele sempre, mas isso serviu para mim de experiência para ganhar autoridade também, né, em cima de alguns assuntos. Então eu me envolvi com algumas meninas, né, assim como qualquer jovem e tal, e eu já vou chegar lá em Pedro. E eu lembro de um dia que eu tinha saído do meu trabalho, comecei a trabalhar, foi meu primeiro emprego no aeroporto, que eu entrei em 2013. Eu comecei a trabalhar ali na fronteira e tal, e enfim, e foi um trabalho muito legal, porque eu sempre tive perspectiva de entrar, né, pra polícia, se vocês não sabem. E até hoje eu tenho essa vontade, mas eu não sei mais se esse é um caminho que Deus tem pra mim. Eu tenho orado diante disso, né? Enfim, e eu entrei ali, eu fiz diversas amizades, eu fiquei pouco tempo, 4 meses. Conheci diversas pessoas maduras, mais velhas que eu. E depois fiz um outro processo que eu acabei entrando numa companhia aérea e tal. Mas eu lembro um dia específico que eu saí, que a gente marcou de ir num lugar. A gente saiu, eu entrava às 6 da noite e saía às 6 da manhã. E a gente marcou, ou era 7, eu não lembro. E a gente marcou de passear, de dar um rolê, né? Eu e mais 2 amigos meus. Inclusive eu vou até mandar o vídeo pra ele. E a gente foi num lugar, aqui em Guarulhos, lá no Água Azul. E lá tem bastante cachoeira, tem pedras, tem natureza, tem, né, árvores, vegetação, enfim. E a gente chegou nesse lugar antes, a gente passou no Extra, comprou um chocolate e tal, não sei o que. E a gente foi pra fazer coisas ilícitas, né? Ou seja, fumar maconha, essa foi a realidade. E, enfim. E a gente chegando lá, a gente viu uma grande paisagem muito bonita. E a gente, vou falar uma coisa aqui, porque eu tenho bastante amigo meu que ainda faz essas coisas. E assim, eu não me orgulho de falar muitas coisas, mas não tem como não lembrar, a gente ter lembranças e lembranças carnais disso que a gente viveu, né? E tal. E hoje isso não mais faz parte do meu estilo de vida, da minha vida. Enfim. E a gente chegou lá, começou a fumar e tal. E com roupa social ainda. E a gente andou pra caramba suado, mas chegou lá, a gente achou muito divertido, né? Porque a gente era jovem, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 18 para 19 anos. E beleza. Aí a gente ficou olhando a paisagem, só que a gente sabe que a cannabis sativa, ela, ainda mais a mistura dela, porque com amônia, ou dependendo do lugar que você pega, isso não é apologia às drogas, estou falando para quem entende meu vocabulário, a gente sabe que a gente fica com muita fome, né? A gente tem alucinações, a gente entra num outro estado, principalmente se a gente está escutando algumas músicas, a gente entra num outro estado de mental, né, e tal, e isso mexe muito com o nosso psicológico, e depende, se você tá mal num dia, isso pode te influenciar, você pode ficar muito mais mal, ou se você tá bem, você pode ficar bem, ou às vezes você tá mal, pode ficar bem. Então são coisas assim que complicada. E nesse dia eu lembro que eu não tava mal, eu tava bem psicologicamente, mas a gente usou, tal, ficou um usando com a cara do outro, lá dando risada até umas horas. Eu lembro que o meu colega, lembrei, tinha o meu outro amigo, que era o Luiz. Eram 4 pessoas então, eu e mais 3 amigos, e um deles não fumava. E ele começou a subir um monte de árvore, pedra, tal. E, eu fiquei pensando, cara, esse cara é louco, porque a gente já tava numa brisa intensa, a gente começou a olhar ele subir e pensou, pô, esse cara vai cair, já pensou? Vai passar no jornal na parte da noite, tipo, 4 jovens morrem e tal, caíram das pedras, não sei o que, e não sei o que, e a gente tirando uma onda um com o outro, e do nada, gente, ó, presta atenção, do nada começou a vir muito pensamento na minha cabeça invasivo, né? Pra quem tem pensamentos acelerados, começou a vir muitos pensamentos acelerados. E eu lembro que falava assim, esses pensamentos, como se era um pensamento comum que pode vir pela nossa cabeça, mas isso se triplicou e foi entrando dentro da minha mente. Tipo assim, se joga,
se joga daqui, não sei o que. E a gente começou a entrar nessas brisas de morte, não sei o que, e começou a se triplicar. E cara, a gente desceu dando, enfim, graças a Deus o Senhor me livrou, e eu acredito que sim, Ele me livrou. Ali foi um livramento de Deus. E eu não passei isso só uma vez, né? Eu já contei experiências aqui no canal também. Vou deixar o link aqui embaixo também, que eu falo sobre drogas. E a gente dando risada, eu comecei a ficar um pouco agressivo, não na maneira de, não agressivo de dar soco em ninguém, mas nas palavras e tal, e até meu colega ficou meio chateado. Então foi um dia insano. Eu voltei pra casa, a gente comeu tudo que tinha pra comer lá e voltei pra casa, peguei um ônibus e vim dormir. Esse foi um dos dias que o Senhor me livrou da morte, me livrou da morte. Então eu fico pensando, será que esse caminho me levou a Deus? Então, sim, a gente pode pensar que no campo da teologia existem dois campos, da predestinação e livre-arbítrio, né? Eu precisava até concluir um vídeo que eu fiz nesse canal falando sobre isso, mas esse é um campo que não dá pra gente entender. Eu percebo que essas duas coisas completam uma só, que faz parte da nossa vida, da nossa salvação, né? E tem coisas que o Senhor permite e tem coisa que era para acontecer, né? Então, basicamente é isso. E cara, eu percebo que naquele dia, naquele grande dia, quando a gente chegar diante do Senhor, o Senhor vai provar diante de nós as nossas obras, tudo que a gente fez de bom para as pessoas, para nós mesmos, para nossa família. E as obras vão ser provadas pelo fogo. E o que for palha, feno, vai ser queimada, mas o ouro vai permanecer. Então, sim, todos os caminhos levam a Deus. E isso é a primeira parte do vídeo. Todos os caminhos levam a Deus. Seja o que é bom ou seja o que é ruim, essas duas coisas o Senhor ele vai provar diante de você lá no grande dia. Pois é, seja bom ou seja ruim. Então não tem para onde escapar. Vai ter uma resposta depois para onde você vai, mas não tem para onde você escapar, né? Seja obra ruim ou obra boa, o Senhor vai provar. Hoje ele tem sido nosso advogado, mas um dia, como diz meu amigo Juarez, ele vai ser o nosso juiz. Então, cara, é uma outra experiência, né, para você jovem, que é jovem, que tá começando aí, tem 18 anos, ou até menos, que já se envolveu com algumas garotas, ou que pensa em ficar nessa vida. Cara, eu acho que assim, Deus ele fez um casamento, certo? Você pode ver, alguns brincam que Pedro foi um cara meio que triste quando Jesus curou a sogra dele, né? Mas a gente vê que muitos discípulos, eles não casaram, como o apóstolo Paulo, ele não casou, ele preferiu usar todo o dom e sabedoria dele para a igreja. E nós, porque o próprio Paulo falou, né, que se a gente casa, a gente tem que usar dos nossos dons e usar do nosso tempo para se dedicar à nossa mulher. E ele preferia se dedicar, não só à nossa mulher, né, mas ele preferia se dedicar totalmente, integralmente à igreja, mesmo trabalhando ou não, mesmo passando fome ou não, mesmo estando no campo ou não, mesmo... O Senhor sempre dava direções específicas para Paulo. E voltando, uma das coisas que eu estava falando sobre relacionamento. Então você tem que tomar muito cuidado, jovem, com quem você se envolve. Porque a gente sabe que existem certos tipos de laços que a gente pode, de pessoa, seja homem ou seja mulher, que a gente pode pegar, entende? A gente pode, às vezes a gente está vivendo uma vida toda emaranhada, toda enrolada, devido a pessoas que a gente se envolve. Porque existe a tal da energia que se falam em algumas ideologias, né? A energia, então é como se você pegasse a energia de outra pessoa para você. É como se você tivesse compactuado com essa pessoa. Uma relação sexual é assim que funciona, entende? Porque antigamente o Senhor criou a lei, ou seja, a lei que é para o sexo depois do casamento. E eu vou ser sincero, eu quebrei essa lei, né?
E eu acredito que não só eu, muitas pessoas quebraram essa lei. E, obviamente, a gente erra, a gente peca com os nossos pensamentos no nosso dia a dia, mas a gente sabe que é muito difícil a gente viver no mundo que a gente está hoje, um moderno, um mundo muito fácil de lidar, sabe? Um mundo onde a mulher se oferece para o homem. Eu não estou falando que a mulher não tem que mostrar interesse, não é isso. O mundo, a gente tem que se atualizar conforme aquilo conforme as táticas, técnicas, aquilo que é nos dado, né? E a gente, é normal. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. E uma dessas, eu lembro que também eu fui num lugar, num prostíbulo. E, cara, e ali eu pude vivenciar e ver coisas ali. Assim, a gente entrou tal. Eu lembro que era na Paulista. A gente chegou lá, eu e mais alguns colegas, a gente foi dar um rolê, foi comer um hambúrguer e depois foi num lugar. E a gente chegou lá, e geralmente o prostíbulo, pra quem não sabe, caso de prostituição, ou seja, o cara ou a mulher, ou sei lá, vai pra lá pra ter relações sexuais com uma pessoa aleatória, né? Só vai buscar satisfação carnal, prazer, um desejo, realizar um desejo ali. Nosso corpo, naturalmente falando, a gente tem as nossas necessidades, tanto sexuais, nossas necessidades de ser cumpridas emocionalmente, dentro da nossa casa, emocionais, psicológicas, e aí vai por diante. Só que é difícil para falar que um adolescente, por exemplo, ele vai ser 100%, vai seguir 100% fielmente aquilo que está descrito ali na Bíblia. Isso é impossível, até porque no 1 João fala que se a gente não tem pecado, a gente fala que não tem pecado, a gente está mentindo. E eu vejo muitas igrejas espiritualizando tanto a questão do sexo, entende? E o Brasil é um dos países que é muito pornográfico, é muito sexual, as mulheres são muito sexuais, não só as mulheres, hoje os homens também, isso é muito atrativo, e a gente é conhecido lá fora, ou era conhecido, né, para muitos ainda, como o país do carnaval. Então é complicado, é muito complicado. Então, eu cheguei nesse lugar, e eu comecei a ver ali uma luz de balada, vários locais, vários cômodos, várias meninas de lingerie e desfilando para você, né? Enfim. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi os homens que estavam de aliança. Homens casados de aliança que vão trair as suas esposas nesses locais, nesses lugares. Deixam seus filhos, seus compromissos, seus afazeres para fazerem isso. E eu lembro que uma garota chegou em mim, e eu não me orgulho de falar disso. Ela queria ganhar o seu cliente. E ela começou a conversar comigo, perguntou o que eu gostava. Eu falei que gostava de futebol e tal, não sei o quê. E aí ela me falou, aí eu perguntei pra ela, e o que você gosta? Ela falou, cara, eu não sei mais fazer nada da minha vida. Eu só sei cheirar. Não aguento mais isso. Cheirar cocaína. Provavelmente ela não era nem daquele estado, ela estava se prostituindo para ter dinheiro. E antigamente muitas mulheres, biblicamente, faziam isso, porque não tinham como sustentar, né? Não era que nem hoje, que tem muito emprego, tem muita criatividade na praça, né, no mercado de trabalho. Mas tem mulheres que gostam desse meio, né? Mas eu fiquei pensando assim, cara, eu lembro que naquela noite, depois de ir embora, eu fui embora, e eu fiquei pensando muito nisso. E o Senhor falou comigo, o Espírito Santo falou, o que você está fazendo aqui? E em muitas situações, eu já estive em lugares, eu ouvi histórias que as pessoas começavam a confessar seus pecados, e eu também estava em pecado. Entende, cara? Mas eu estava fora da presença de Deus, e também da igreja, consequentemente, e eu vejo que o Senhor me deu muitos livramentos. Então, é complicado. E aí eu gostaria de ler aqui para vocês Marcos 8:31. E antes, sobre a confissão de Pedro, o Senhor estava passando por uma cidade. Vamos ler aqui, ó. Confissão de Pedro. Quem os outros dizem quem eu sou? No versículo 27, parte B.
28. Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e o que vocês acham que eu sou? E aí Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Então Jesus advertiu para que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. E eu vou continuar. Então Jesus começou a ensinar-lhes: era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, que fosse morto, que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então, a primeira coisa que a gente tem que se atentar, versículo 30, Jesus adverte, né, ali os discípulos, e fala para que eles não contassem que ele era o Cristo para ninguém. E depois, claramente, ele pregava abertamente a palavra de Deus e trazia o reino de Deus junto com seus discípulos abertamente. Então tem coisa na nossa vida que é pra gente contar, e tem coisa que não é pra gente compartilhar, né? Então Jesus, ele vem e prevê a sua morte. Ele conta para os seus discípulos ali que era necessário ele sofrer, ele ter esses problemas, passar por essas coisas, essas perseguições que ele estava passando. Mas Pedro, ele era o cara que ele amava Jesus pela carne. Ele amava Jesus não um amor realmente verdadeiro. Quantas vezes a gente tem que passar por coisas para entender que a gente realmente não ama Jesus? E eu era assim, todo testemunho que eu contei, eu vivi, eu andei pela carne um tempo. E eu voltei para Cristo. Quando eu voltei com 22 anos, eu amava Jesus por tudo que ele é. Eu escapei de tentações, eu se livrei de tentações. Fui igual José, corri de mulheres, entende? Eu me abdiquei o máximo que eu pude. É claro que eu errei, eu continuei pecando, mas muitas coisas, mas o Senhor me justificou, eu entendi que eu era filho de Deus. Só que chegou um ponto que ele me deu tantas palavras que eu não sabia para que caminho eu ia. Eu fiquei perdido. O Senhor uma vez me falou através da boca de um irmão no curso de missões que ele ia me colocar questionamentos no meu coração para que eu respeitasse o processo dele. E às vezes ele está fazendo isso na sua vida. E eu queria defender Jesus de qualquer maneira. E Pedro falava que ia até a morte com Jesus. Mas Jesus já sabia. Olha o que ele fala aqui, ó. Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. E muitas vezes é assim, a gente está falando as coisas, quem nunca foi usado por Satanás para falar algo, né, para alguém? E muitas vezes é assim, a gente pensa que é de uma maneira, tá pensando de uma maneira humana e não pensando como Deus pensa. E a gente tem que buscar o coração de Deus para se livrar de todas essas artimanhas, de todas essas dificuldades, de todos esses nossos problemas que existem no nosso meio, como existiu no meu meio. E hoje eu falo abertamente, eu creio que quando eu conto meu testemunho eu também continuo recebendo a cura, e nem... porque a vida é assim, nada é instantâneo. Até a nossa cura é processual, o Senhor ele vai fazendo processual, é isso que ele faz. Então que através dessa palavra nós venhamos buscar as coisas de Deus. Através de todo esse testemunho, de todo esse relato, a gente venha buscar as coisas do alto. Mas também saber que o Senhor, ele é um Deus que também tem sonhos para nós, é cumprir aqui na terra, tem um propósito dele para nós aqui nessa terra. Dito isso, eu espero que você compartilhe esse vídeo com todo mundo, que você seja grandemente abençoado, seja tocado pelo Espírito Santo hoje, e que em nome de Jesus até domingo você receba notícias maravilhosas, e você seja completamente cheio do Espírito Santo. É nóis e até o próximo vídeo.